Olá, pessoal. Agora a gente vai completar o conteúdo sobre o nosso estágio de commit. E nesse momento aqui, o que a gente está querendo olhar é como a gente recupera os recursos do pipeline após o commit da instrução ou quando acontece algum tipo de problema. Tá? Então, se acontecer algum tipo de problema, eu preciso dar um jeito de voltar e executar corretamente. O que é um tipo de problema? Eu tive um branch misprediction, o branch mandou pular da posição 1000 para a posição 2000. O que a gente vai fazer? A gente saltou para lá, mandou um monte de instruções para o pipeline, de repente virou, acabou. A gente virou lá e viu que não era para saltar. Na hora que não era para saltar, a gente tem que voltar e continuar da instrução 1004. E para poder continuar da instrução 1004, a gente tem que anular todas aquelas inúmeras instruções a partir da posição 1000 que foram executadas. Então, para poder fazer essa operação corretamente, a gente precisa recuperar o pipeline. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar o PC para o lugar correto. Mas aí a gente vai dividir a recuperação em dois pedaços. O primeiro pedaço é recuperar o front-end do processador. E o segundo pedaço é recuperar o back-end do processador. Por front-end do processador é tudo até o allocation. E o back-end é toda a parte de execução e commit de instruções. Tá? Então, essa é a divisão que a gente vai fazer. E agora vamos pensar o seguinte, do ponto de vista do front-end, a gente precisa limpar todos os buffers que estiverem ali no caminho, que tiverem instruções. Eu tenho uma instrução sendo decodificada, encerra ela, eu estou lendo registradores, eu estou preparando a allocation, remove todas essas, aqueles buffers entre um estágio e outro, que contém instruções ali, contém bytes ou bits ali, esperando para serem decodificados e tudo mais, limpa isso tudo, anula isso tudo, certo? Recupera o estágio ou altera, ajusta o estágio do branch prediction. Se isso foi um branch misprediction, eu tenho que voltar lá e falar, olha, não saltou para esse lugar não, tem que saltar para esse outro, para ele poder aprender, atualizar a BTB, atualizar os bits de previsão dele, tá? E também a gente vai precisar, por fim, atualizar o PC para o endereço correto. Então o PC estava em 1000, mandou saltar para o branch prediction para 2000, não era para ter saltado, o que a gente faz? Volta o PC para o 1004, que era a próxima instrução depois da 1000, por exemplo, no nosso processador. E com isso a gente consegue fazer o front-end estar recuperado. E aí ele começa a mandar instruções, 1004, 1008 e todas essas para frente. Vai ter que fazer fetch da memória, vai ter que ler cache, tudo isso vai ser feito da forma bem convencional. Ele foi para o lugar correto. E o back-end? O back-end, a gente vai ter que remover todas as instruções especulativas. Então, se a gente mandou saltar para 2000 e ele tinha 20 instruções ali, a gente tem que remover 20 instruções a partir da posição 2000. Então, o que vai acontecer? Teve uma instrução no estágio de commit que a gente descobriu se era um branch que o branch falhou, que o branch prediction falhou, e que a partir dela nada mais pode ser executado. Então, entre essa instrução, que a gente mandou lá, que era a última instrução, a 1000, certo? Que mandou saltar para 2000. Então, 2000 em diante, nós não vamos executar, nós vamos ter que anular todas elas. A gente vai ter que anular todo o comportamento dela, remover todas as entradas da reorder of table, atualizar o renaming table e recuperar todos os estados arquiteturais. Felizmente, a recuperação dos estados arquiteturais, se eu estou fazendo o commit só naquele momento, eu não efetivei, então não tem quase nada de estado realmente arquitetural ali, eu tenho só estado especulativo, então a gente precisa destruir todo o estado especulativo e apontar para os respectivos estados arquiteturais. Lembrando, por exemplo, que eu tinha uma instrução que gravou no R2 anteriormente, o R2, o valor dele foi para o estado arquitetural, mas depois eu posso ter tido uma outra instrução que fez o rename que é gravar no R2 e outra depois que fez o rename que é gravar no R2 de novo. Então tem dois potenciais valores do R2 ali que eu vou ter que jogar todos fora e buscar o R2 do estado arquitetural de volta para poder fazer qualquer instrução para frente, tá bom? Então essa é a ideia geral. Eu preciso fazer o front-end e o back-end. E essas duas partes elas gastam tempos diferentes. E aí que é um ponto bem importante, tá? Então, supondo aqui a gente tem esse pipeline agora, a gente descobriu que o branch falhou, certo? Então a gente vai começar a execução de novo desse branch. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que recuperar o front-end e o back-end. A gente manda iniciar os dois ao mesmo tempo, então a gente inicia a recuperação do nosso pipeline como um todo, mas o front-end normalmente termina mais rápido. À medida que ele termina mais rápido, então ele virou e falou, olha, não era para saltar para a posição 2000, eu vou continuar agora da instrução 1004. Ele vai lá e faz o fetch da 1004 e das outras junto com ela, acessa a cache de instruções, faz a conversão de microoperações, se for no x86, faz a decodificação, vai ali, mas vai parar no allocation enquanto o back-end não estiver pronto. Então, assim, o back-end só vai, o allocation só vai realmente efetivar se eu tiver o back-end pronto. Então, como a gente gasta múltiplos estágios de pipeline, que são esses estágios aqui embaixo,
é bem provável que o back-end já teve tempo suficiente para poder completar e para poder zerar todo o pipeline. Se não, a instrução vai ficar parada ali e ela só vai para o allocation agora quando o back-end está pronto, para poder não confundir instruções de execução do novo lote e do lote antigo que foi especulativamente. Tá? Então, nesse aspecto, se a parte do front-end for rápida o suficiente para despachar instruções, para elas estarem prontas lá no allocation, enquanto o back-end também rápido estiver pronto, a gente economizou e a gente sincronizou razoavelmente bem esse pipeline. E essa é uma das formas boas que a gente gosta de trabalhar e de tentar ter como resultado nosso, tá bom? Bom, se a gente virar e falar o que acontece quando eu tenho uma falha de previsão. Se a gente está falando falha de previsão aí no caso do branch, a gente tem que lembrar que eu tenho várias entradas na reorder table, certo? E a gente tem que pegar, no caso, o retire register file. No caso específico desses dois, o reorder buffer a gente vai poder descartar completamente e o retire register file fica muito bom, prontinho, porque ele já está com os valores todos, certo? Mas antes de fazer isso, eu preciso saber se o branch fez o misprediction, eu descobri isso no meio do pipeline, mas eu preciso esperá-lo chegar até o estágio de commit. A gente só vai validar no estágio de commit nesses casos. Por quê? Porque pode ter uma outra instrução antes dele que falhou antes dele. Eu posso ter uma exceção, posso ter alguma operação. Então a gente aguarda até o estágio de commit para fazer e a gente vai usar o RRF para poder restaurar todo o estado arquitetural, em especial o renaming table, para a gente garantir que as nossas instruções estejam corretamente, o estado das próximas instruções corretas no pipeline vão se basear nos registradores corretos. Tá? O que acontece? A outra alternativa é quando a gente tem o merge register file. Nesse caso aí, eu vou ter que ver, porque ele está mesclando estado arquitetural e estado especulativo no próprio banco de registradores. A gente vai ter que anular todo o estado especulativo e validar todo o estado arquitetural. O que significa isso? Aquele exemplo que eu falei do R2, que eu tenho uma versão arquitetural e duas outras versões especulativas, eu vou ter que descartar essas especulativas e vou ter que apontar para a versão arquitetural. Nesse caso, ele gasta um pouco mais de tempo, que eu vou ter que varrer o banco de registradores todos restaurando isso, mas a gente consegue trabalhar para otimizar, lembrando que o meu banco de registradores pode ser útil bem mais cedo no pipeline do que as próprias unidades funcionais. Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Tá? E a gente, obviamente, vai restaurar toda a tabela de rename para apontar para os registradores corretos. Então, em ambos os casos, certo? Com o reorder buffer ou com o retire e o retire register file ou com o merge register file, a gente gasta um certo tempo, algumas dessas operações são mais simples, outras são um pouquinho mais complicadas, mas a gente vai gastar um tempinho para poder reestruturar o back-end do pipeline de uma forma direta. O crítico aqui que a gente tem que sempre chamar atenção, eu só vou fazer essa operação quando a gente chegar no commit. Ah, dá para fazer antes? Dá para começar a notar que o branch deu misprediction antes, dá para preparar a coisa, mas você não sabe se esse misprediction é o misprediction que você vai ter que tratar, ou se tem alguma coisa antes dele, pode ter um outro misprediction, por exemplo, que está lá e que esse segundo nunca aconteceria. Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente poder não anular coisas a mais ou antes da hora, tá bom? A gente também tem a questão das exceções. E antes de falar como a gente trata exceções, a gente tem que separar em duas categorias. Existem exceções precisas e exceções imprecisas. As exceções precisas, o processador trata a exceção como precisa, o tratamento de exceção é preciso, para deixar mais claro. Quando ela é precisa, significa que eu tenho a instrução A instrução B deu exceção, a instrução A executou corretamente, a B deu uma exceção, eu sei exatamente o estado da máquina, que é pós instrução A, que aconteceu a exceção. Tá? Isso é exceção precisa, tratamento preciso. Existe o tratamento impreciso. O que é o tratamento impreciso? É um tratamento onde você não sabe exatamente em qual instrução que aconteceu, o seu estado não é muito naquela direção, você não tem tantos detalhes ali, e isso dificulta muito o nosso processamento e dificulta muito o software recuperar aquele programa. Quando a falha é mais grave, talvez você não queira recuperar, tudo bem, mas se é uma falha específica, você quer tentar recuperar aquele pedaço, vai ser bem mais complicado. Em certos momentos pode envolver você ter um software que decodifica instrução por instrução para descobrir quem poderia ter gerado aquele problema. Tá? Então é algo bem mais pesado. Tá? Tipicamente, novamente com as exceções, o que a gente faz? A gente espera chegar no estágio de commit. Lembrando que antes da exceção pode ter tido um branch misprediction, pode ter tido até outra exceção que aconteceu antes dela. Tá? Será que eu consigo gerar duas exceções numa instrução? Vamos dar um exemplo aqui. Né? A arquitetura Intel deixa você fazer a operação com o valor que está em memória. Então a gente pode tentar fazer uma divisão de um valor que está na memória. Então, eu vou fazer a divisão do registrador AX, AX, por exemplo, pelo valor que está na posição 1000 de memória. O que acontece? Que na hora de acessar a posição 1000 de memória, pode ter dado um page fall.
Então deu uma exceção. E na hora que eu leio a posição de memória, eu descubro que foi 0 e deu outra exceção. Então, isso pode acontecer, a gente pode ter múltiplas exceções. A gente tem que tratá-las em ordem. Não adianta nada tratar a divisão por zero primeiro, porque eu não consigo saber que o valor é zero. Eu vou ter que seguir primeiro, ler o valor da memória, para depois descobrir que ele é zero. Tá? Então, a gente precisa tratar em ordem. Tá? O que vai acontecer? O que chegar no commit primeiro, eu olho, resolvo. Na ordem da instrução mais velha para mais nova, na ordem do problema que aconteceu primeiro para o próximo problema. Tá? E aí, uma característica bem importante agora é que a gente pega os estados, certo? A gente garante que essa instrução não foi especulativa, então ela ia fazer o commit, gerou exceção. Todo o estado do meu processador é aquele estado arquitetural que eu tenho, então a gente cancela todo o estado especulativo do processador, a gente descarta todas as instruções em execução. E ao contrário do branch ali que a gente já sabe para outro lugar, no caso de exceção a gente vai para a rotina de tratamento de exceção. A gente normalmente vai gravar o PC e mais alguns outros registradores e vai para a rotina de tratamento de exceção. Essa rotina de tratamento de exceção vai ter que tomar decisões. Certos processadores têm rotina de tratamento de exceção por exceção diferente, eu tenho uma rotina diferente. Certos processadores têm apenas uma rotina, vai para lá e essa rotina se vira para descobrir, ou recebe um flag de status, ou recebe alguma outra informação para ajudar na decisão dela. A gente então, nesse caso específico, a gente vai rodar essa rotina e essa rotina vai tomar decisão se ela quer voltar ou não. Então a gente pegou o nosso estado arquitetural, congelou ele, descartou tudo que é especulativo, então restaurou exatamente o estado arquitetural, tá? E aí a gente vai direcionar o front-end para o tratador de exceções. Então, esse é o nosso formato, é isso que a gente vai fazer no caso do nosso processador para tratar exceções. E só para poder ligar essas coisas todas, tá? Eu tenho exceção, dentro da exceção vai ter instrução de salto, que pode ter misprediction. Então, assim, isso tudo está acontecendo o tempo inteiro no nosso processador e a gente está perdendo um ou outro aí. Uma outra dessas operações está gastando ciclos a mais do processador, mas é assim, a gente lembra que o nosso Branch Prediction ele tem que ter uma precisão muito boa para pagar o custo de errar de vez em quando. Tá bom, pessoal? Então, com isso aqui a gente fecha o estágio de commit do nosso pipeline, com isso a gente consegue completar as instruções, com isso a gente consegue executar um programa como um todo. Falou, pessoal? Muito obrigado então para vocês.